Oiê! Hoje eu quis trazer um vídeo explicando um pouquinho mais sobre a minha história até a aprovação. Tem um vídeo aqui no canal já, o primeiro vídeo inclusive, só que ele é um vídeo um pouco breve e com informações mais voltadas para meus estudos durante a fase de pré-vestibular, mas hoje eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre a minha história, para vocês me conhecerem e saberem quem é a Ana Clara de verdade, que não é só aquela Ana Clara que faça em medicina, mas que tem um contexto muito amplo e longo antes de ser aprovada. Vou trazer para vocês um pouquinho da minha infância, envolvendo os estudos e o gosto pelos estudos e até eu chegar na vontade de fazer medicina. Desde a minha infância eu estudo em escolas públicas do interior de Minas Gerais, especificamente de Coromandel, Minas Gerais, aqui no Triângulo Mineiro. E desde a minha primeira infância, desde o pré-escolar, meus pais me incentivavam muito a gostar de ir para a escola. Minha família não tem muitas pessoas graduadas no ensino superior. Meus pais não tinham ensino superior na época. Minha mãe hoje tem, mas meu pai não tem. Mas eu lembro que algo que eles pegavam muito firme é que os estudos eles poderiam mudar a minha vida, mas é do meu irmão. Então, desde a nossa infância, meu pai tinha uma forma de estimular a gente, que era levando a gente na livraria, quando a gente estava no início do ano escolar, e ele deixava a gente escolher os materiais que a gente queria, as capas de cadernos que a gente gostava. Às vezes eram cadernos um pouquinho mais caros, mas meu pai não abria mão disso e deixava a gente escolher, porque ele acreditava que isso era uma forma de incentivar a gente a gostar de ir para a escola, visto que a gente sabe que não é fácil fazer uma criança gostar de ir para a escola. E isso comigo funcionou bastante, porque eu lembro que no início do ano escolar eu sempre ficava muito empolgada com a ideia de que eu ia comprar meus materiais, que ia ser algo novo, que eu ia, sei lá, mudar as capas dos meus cadernos. Então isso me deixava muito motivada e eu adorava. Claro que a gente não comprava as coisas mais caras, os materiais mais caros, mas a gente podia escolher e isso era libertador, né, de certa forma. E aí a gente também tinha que levar os cadernos com títulos, né, para cada matéria. E eu lembro que madrinhas minhas e do meu irmão, elas desenhavam nas capas dos nossos cadernos na primeira folha com o título. Então elas desenhavam, colavam adesivos. Era a coisa mais linda do mundo. E todo ano a gente ficava super ansioso para saber quais os desenhos que elas escolheram para cada título e tal. E minha mãe sempre fazia questão de levar para elas fazerem. E era incrível, assim, era uma sensação muito, muito forte de motivação, de gostar de estudar, de usar os cadernos e tal. Então, começou aí na minha primeira infância. Eu sinto que eu fui muito bem estimulada. Claro que da maneira que os meus pais podiam me estimular, né? Não foi me colocando na melhor escola, até porque a gente não tinha condição. Mas, assim, fez toda a diferença na minha vida. E eu lembro de um fato já na minha pré-adolescência. Eu gostava muito de assistir filmes americanos. E eu fui contagiada por aquele sonho americano de estudar em Harvard, pelos filmes. E eu achava que eu ia pra Harvard. Eu tinha, 10, 12 anos. Eu achava que eu ia estudar em Harvard e tal. Sempre pensei, não, eu quero fazer faculdade em Harvard. Sempre falava isso. Até que um belo dia, não sei o que aconteceu. Não sei com qual informação eu tive contato. Mas eu caí na real um dia que eu não ia conseguir ir pra Harvard. Eu lembro que eu descobri que Harvard era pago, era uma universidade paga, e era tipo $60 mil por ano, alguma coisa assim, eu lembro dessa informação. E eu lembro que eu fui chorar pros meus pais, porque chorando, tipo assim, escorrer lágrimas, de gritar que eu não ia pra Harvard, que eu achava que eu ia, mas que eu não ia conseguir, porque eu não era capaz. E aí meio que caí na real, porque eu não sabia nem inglês direito. E foi até interessante, porque foi um episódio que me estimulou a buscar uma escola de inglês. Eu fui atrás e falei, não, eu tenho que fazer inglês. Isso eu tinha 13, 14 anos já. Falei com os meus pais, falei com meu pai principalmente. E meu pai e minha mãe sempre com condições financeiras limitadas, dificuldades. Meu pai fez de tudo pra pagar pra mim, ele pagou o inglês pra mim durante 3 anos e meio. Foi até o período, eu tinha 15 anos mais ou menos, quando eu entrei. Foi até o período de eu me formar no ensino médio e ter que vir para outra cidade estudar para cursar medicina, para fazer cursinho para medicina. E aí aprendi bastante, fui até o avançado do inglês, não sou fluente, mas entendo bastante, assisto série em inglês, ouço músicas, entendo muito. E artigos também, que é o que eu preciso muito na faculdade. Eu interpreto muito bem, me dou muito bem. E acredito que vou ter muitas oportunidades de praticar meu inglês e tal. E tentar, quem sabe, ser fluente. Mas foi um momento muito importante da minha vida.
que o inglês fez toda a diferença. Meus pais, eles não tinham noção da importância do inglês na época, mas eu me lembro que por eu ter contato com coisas americanas, estrangeiras, isso foi despertado em mim e eu logo pedi e quase implorei para eu poder fazer inglês. Depois, né, de entrar no inglês, eu fui para o ensino médio. E no segundo ano do ensino médio, para o terceiro ano do ensino médio, a vontade de fazer medicina apareceu, surgiu. Eu lembro que eu escolhi o curso pensando, por que não? É uma área que me interessa, eu gosto, eu acho interessante saber sobre sistemas, organismos e doenças e cura e tal. Eu lembro que a minha primeira motivação foi querer pesquisar curas de doenças, principalmente câncer, porque eu lembro que, sei lá, era uma doença que me frustrava muito. Também por contatos com filmes, literatura. Acho que talvez por aquele livro A Culpa das Estrelas que eu li também me deixou bem tocada. E aí eu fui motivada por entrar na medicina e ser pesquisadora para cura de doenças. Uma coisa bem mirabolante, né? Não tinha nem noção de como era, mas fui. Fiz cursinho junto com o ensino médio, um cursinho da minha cidade, bem mais barato, que meu pai na época, mas minha família conseguiram me ajudar a pagar. Eu estudava o dia todo, eu fazia cursinho, na verdade eu estudava pela manhã e fazia cursinho à tarde até à noite. Isso foi durante todo o meu terceiro ano do ensino médio. E aí eu fiz minha primeira prova do Enem, e não deu muito certo, né? Mas eu acho que eu me saí bem. Para uma pessoa que é de escola pública, eu fiz 900 pontos na redação, 710 de média, né? E eu lembro que eu precisava de 780, 90 para entrar em medicina. Claro que estava um pouco distante, mas assim, estar acima dos 700 já para mim foi uma vitória. Uma coisa que, sei lá, eu queria contar sobre mim nesse vídeo, que envolve muito os meus estudos também, é que apesar de eu ser uma pessoa que gostava muito de estudar, que gostava muito de aprender, eu era uma pessoa muito insegura, pouco confiante da minha capacidade, e eu tinha várias crenças limitantes que me faziam acreditar que por mais que eu quisesse medicina, eu nunca iria ser aprovada. A primeira delas era que eu era de escola pública, uma cidade pequena, sem condição financeira, e por causa disso eu não ia conseguir entrar na faculdade. Foi uma crença que me atrapalhou ser aprovada, inclusive. Enquanto eu não trabalhei essa crença, dessa incapacidade que eu achava que eu tinha por ser pobre, por ter cursado em escolas públicas, enquanto eu não tirei ela da frente dos meus sonhos, eu não consegui ser aprovada. Gente, é como se fosse algo muito óbvio na minha cabeça hoje. Quando eu comecei a parar de me comparar com as pessoas que tinham mais dinheiro, que tinham famílias mais estáveis, que tinham famílias que apoiavam elas nos estudos, que tinham famílias que colocavam elas em escolas boas, quando eu parei de me comparar e foquei em mim, foi como se eu tivesse limpado as minhas lentes e falado, opa, o caminho é esse pra eu passar. E fui, e passei. Foi exatamente isso. Eu tinha muitas crenças, então eu vim pra Uberlândia, a cidade que eu vim estudar pra fazer cursinho pra passar, com esse tanto de crença que isso só piorou, porque eu fiquei em contato com pessoas ricas do cursinho, pessoas que tinham mais condições financeiras, pessoas da ampla concorrência, que vieram de escolas particulares, e isso só se acentuou aqui. E foi onde também eu tive a oportunidade de trabalhar, de fazer algumas terapias, de entrar em contato com alguns métodos de terapia mesmo, para mudar a forma como eu me enxergava e como eu via o mundo, e para eu parar de acreditar que eu nunca seria aprovada, porque se eu continuasse acreditando nisso, realmente eu não seria aprovada nunca. E aí veio a pandemia, né? Foi o ano que tudo mudou na minha vida. Foi o ano que eu tive que abandonar o cursinho em Uberlândia e voltar para minha cidade por causa da pandemia. Quando eu passei por diversos problemas familiares, separação dos meus pais. O ano que, assim, eu entrei num burnout pesado. Tinha crises de pânico porque eu achava que eu tava com Covid o tempo todo e desenvolvia falta de ar e tal por essa crise de pânico. Fiz vários testes de Covid, não tava com Covid, era só ansiedade. Foi o ano que os vestibulares foram um caos, remarcados e o tempo todo e cancelados o tempo todo por causa da pandemia. E aí eu comecei a mudar a minha forma de me enxergar nesse ano, na forma de estudar. Eu parei de estudar da mesma forma, só com teoria. Já contei um pouco dessa história aqui. Comecei a fazer exercício, estudar sozinha. Eu estudava sozinha o dia todo, das 8 da manhã até às 6 da tarde, mas com muito equilíbrio, né? Com muita organização, sozinha, com alguns monitores. Eu estudei também, para tirar dúvidas, monitor de redação também. E aí eu consegui chegar mais perto do meu sonho. Fui para a segunda fase do vestibular da UF em dezembro. Depois o Enem em janeiro, né? Eu fiz muito tranquilamente. Corrigi, senti que eu tava perto, né? Fiz 144 questões de 180, né? Corrigindo no gabarito e fui esperar, né?
o SISU daquele ano, um SISU caótico, que foi 8 dias de SISU, foi adiado, e aquela loucura, eu quase entrei em pânico, achando que eu não ia conseguir. E também antes desse período eu perdi meu avô paterno, que era uma figura muito importante na minha vida, então assim, me desestabilizou um pouco também, mas segui firme no meu sonho. Passei por aquele SISU caótico, e eu tenho uma imagem, um fato tão interessante. Um dia antes de sair o resultado do SISU, eu tava no Instagram, apareceu uma imagem, eu vou colocar ela aqui na tela, essa imagem dessa borboleta, com essa frase. Pra eu me preparar, tipo assim, apareceu no meu feed a primeira imagem, assim, como aparece pra todo mundo, pra eu preparar a minha casa, porque coisas boas estavam vindo. E foi tão interessante que nesse momento, parece que meu coração se acalmou. Era um dia antes do resultado, e parece que dentro de mim eu falei, tá chegando a hora, eu vou conseguir passar. E aí, acordei no outro dia com um resultado maravilhoso, o resultado mais incrível da minha vida, que eu tinha sido aprovada na UFO. Acordei 5 horas da manhã, tipo assim, automaticamente, não sei porquê. Falei assim, tô acordada, eu vou olhar o resultado, já tinha saído, tava lá. A resposta da minha vida, a minha aprovação em medicina no curso que eu tanto sonhei. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história. Hoje eu estudo na UFO, né, tô no 5º período de medicina, indo pro 6º, sou meio médica, sou monitora de redação. Desde o início do curso eu dou aula de redação, faço alguns conteúdos aqui pro YouTube e em outras plataformas. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar se você tem um amigo que talvez se inspiraria com essa história, e me seguir aqui no canal para mais vídeos como esse.